Eu gostaria de contar a história de um cidadão ateniense. Ele viveu 470 anos, desculpem, 470 anos antes de Cristo. Filho de pais humildes, a mãe era uma parteira, o pai era um escultor. Ele construía aquelas colunas naqueles palácios atenienses, aqueles jardins. Ele era artífice, construtor daquelas colunas. Mas o importante é que esse cidadão costumava perguntar às pessoas vivia perguntando às pessoas sobre ideias e valores que acreditava ou que achavam conhecer. Costumava também brigar com as pessoas consideradas sábias, que carregavam o status de sofistas, porque, segundo o seu entendimento, ele corrompia o espírito dos jovens. Essas pessoas, eles apresentavam uma ideia pronta e acabada, e na maioria das vezes não tinha fundamentação, não era fruto de realidade, mas sim um mero artifício para levar aquelas pessoas a pensar ou a acreditar da forma que lhes era interessante. O importante é que eu gostaria de colocar que a pessoa da qual eu falo, que é o filósofo Sócrates, o divisor de água da história da filosofia, haja vista que exista os filósofos pré-socráticos e os pós-socráticos. Sócrates nunca foi à escola. Sócrates não sabia ler e não sabia escrever. Mas era dotado de muita sabedoria. E Sócrates nunca teve um professor, primeiro que era muito caro. Naquela época, ter o privilégio de aprender com um mestre era extremamente caro. Um privilégio reservado aos filhos de famílias muito bem dotadas de poder econômico, que não era o caso de Sócrates. E por outro lado, e não foi por uma espécie de recalque, mas foi por uma convicção, Sócrates descobriu uma coisa muito importante. Os professores não falavam de coisas que viviam, mas eles falavam de coisas que ouviram alguém falar. Eles não tinham experiência da coisa que pregavam. Eles colocavam como verdade pronta e acabada e dava, oferecia conhecimento e traçava novos azimuth para as pessoas de coisas que eles mesmos não conheciam. Alguém disse para eles e eles repetiram para terceiros sem ter a sua própria experiência. E Sócrates não considerava isso sabedoria. Importante é que, certa vez, Sócrates fora com sua mãe ajudar a fazer um parto. E naquela experiência do parto, ele descobriu um fenômeno muito interessante que, a partir daí, passou a usar. E até hoje funciona muito bem. Que é o fenômeno da maêutica, que, aportuguesando, trazendo para o nosso código fonético, seria o nascimento. O que Sócrates quis dizer com isso? Porque, na verdade, o bem e o mal se tira de dentro, se puxa de dentro. Todo conhecimento se tira de dentro. Todo o que você sai de dentro de você. Não necessariamente o que você fala. Na maioria das vezes, o que falamos sobre nós mesmos é o que nós pensamos que somos ou que gostaríamos que fôssemos. Mas o testemunho vivo do que nós somos é o que nós pensamos, é o que nós inadvertidamente falamos, é o que nós fazemos, é o que nós sentimos. E hoje
eu observo que nós vivemos uma experiência muito triste, que eu gostaria de tecer alguns comentários sobre ela. Tá? Nós temos por hábito de nos reunir dominicalmente, com hora marcada, essas coisas todas, e acreditamos que aquela reunião é o nosso louvor a Deus. E ali a gente fala, esbraveja, canta, estremece, chora, tem um êxtase emocional e acreditamos que essa é a vontade de Deus. Mas será que Deus se importa com tão... Deus se satisfaz com tão pouco? Será que é isso que Deus está querendo da gente? Essa celebração, esse ajuntamento solene, esses êxtases emocionais. Eu lembro que o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19, ele diz o seguinte: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados vossos pecados. Arrependei-vos. Eu consegui traçar um paralelo entre o raciocínio de Paulo e o entendimento de Sócrates, lá 470 anos antes de Cristo, e cheguei à conclusão de que não adianta o maravilhoso discurso que eu possa apresentar. Não adianta a metamorfose dominical que eu sofra durante 1 hora e pouco, 2 horas, se na segunda-feira eu volto a ser aquela pessoa mesquinha, egoísta, avarenta, mentirosa, maledicente, fofoqueira, que só pensa em mim mesmo, que eu vou para um restaurante que pagar o almoço, meu almoço, que é justo que eu tenha todo dia, no intervalo do meu trabalho, e que vá pagar 30, 40 reais por uma refeição e passe por um mendigo comendo do lixo, e esse mendigo não consegue tocar o meu coração. Sabe por quê? Porque o meu coração está repleto de maldade. Mesmo depois de toda aquela solenidade, daquele ajuntamento, daquele chororô, daquelas mãos para cima, daqueles desça Senhor, queima fogo, Deus, na segunda-feira eu voltei a ser o mesmo perverso. Hipocrisia, maldade, dureza de coração, teatro. O nome disso é teatro. E é por isso que o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Isaías, antes de Sócrates, Isaías viveu antes de Sócrates. Sócrates viveu 470 anos antes de Cristo. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Ele já dizia: as vossas luas novas, os vossos ajuntamentos solenes aborrecem a minha alma, diz o Senhor Deus. Então, meu amigo, meu amado, para com esse teatro. Para com essa choradeira do domingo, de bateção de palma, levantação de mão, esse discurso bonito. Para com isso tudo. Isso não vai iludir o Senhor, teu Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o teu coração. Ele sabe que você está fazendo isso tudo, mas o interesse é teu próprio. Você engana as pessoas. Você conhece a verdade. Mas não deixe que as pessoas se libertem através da verdade. Porque você tem interesse próprio nisso tudo. Faz isso não, meu amado. Conserte a tua vida. Deixa Deus trabalhar no teu entendimento. Faça como Paulo disse aos Romanos. Para não se conformar com esse mundo,
mas transformai-o pelo poder do Evangelho. Fica com medo não, meu irmão. O justo viverá pela fé. Não transforme o lugar que Deus te deu para a salvação de vidas na tua forma de ganhar dinheiro. Faz isso não. Cristo vai voltar e vai cobrar de você. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, puro e agradável a Deus. Transformai o vosso entendimento. Você é o que você pensa. Não adianta você ir para o monte e passar a noite toda lá orando. Não adianta calejar o joelho dentro do teu quarto, de depois não conseguir nem ficar em pé. Não adianta fazer jejum até desfinhar se você não quer mudar o teu entendimento, se você não quer mudar o teu pensamento, se você não quer deixar o Espírito Santo de Deus mudar a tua vida, se você não sente pena de quem sofre, se você não divide com quem precisa, se em verdade você diz que ama a Deus, mas você adora o teu dinheiro, você é um conquistador, quanto mais você tem, mais você quer ter. Não adianta o seu discurso se você não é solidário. Não adianta a sua devoção, a sua religião, se você não tem misericórdia. Muda esse coração. Muda esse teu pensamento. Muda esse teu entendimento. Porque eu tenho certeza que Deus há de abençoar muito a tua vida. A minha oração é para que Deus tenha misericórdia de ti. Minha oração é para que Deus tenha misericórdia de mim. A minha oração é em agradecimento porque Ele me fez lembrar que é minha obrigação lembrar isso para você. Eu acabo de fazer a minha obrigação, faça a sua. Você recebeu o dom da pregação da palavra, meu amado, meu irmão. Não estou falando só para pastores, não. Eu estou falando para todos aqueles que diz que Jesus Cristo é o Senhor. Pregar o Evangelho não é facultativo, é obrigação. Mateus está dizendo isso. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E ainda tem uma promessa. O próprio Jesus dizendo, estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Amém.